Bom dia para vocês que estão ligadinhos aqui na Melodia FM 87.9. Eu sou a Eneida Sol e hoje eu estou aqui mais uma vez fazendo o programa Espaço Mulher. Não estou substituindo a Rose porque eu acredito que ninguém substitui ninguém, não é verdade? Mas tentando dar o meu melhor aqui. E hoje a nossa convidada é a Kátia, né? Kátia Abad, que é nutricionista. E vamos falar um pouquinho sobre Novembro Azul, né, Kátia? Seja muito bem-vinda. Isso mesmo, Eneida. Desde já quero expressar minha gratidão a Deus por esse momento e esse convite tão especial vindo de Rosinha, que eu tenho um carinho muito grande, e por essa casa também, né? Já tive um programa aqui há um tempo atrás, eu e minha colega nutricionista Rosiane Vieira, e é um prazer muito grande de retornar. Muito bom, né? A gente poder falar um pouquinho sobre nutrição, sobre essa área, né? Que é tão importante para a saúde no geral. Sem a alimentação, nada funciona bem no nosso corpo, né, Kátia? E Exatamente. A gente está agora falando sobre o Novembro Azul. Eu adoro o mês de novembro. Novembro é o mês do meu aniversário, viu, gente? Então, novembro para mim é muito especial. E a gente está falando da saúde do homem. Na minha casa só tem homem, você acredita? Tenho 3 filhos homens e meu marido. Então, eu sou a única mulher da casa. Tenho que ficar bem atenta com a saúde desses meninos. Você não concorda, Kátia? Sim, na minha também é assim. Só tenho eu de princesa, tem os príncipes, meu esposo Vanderlei, e tem Heber, o meu primogênito, e o caçulinha Kelvin. Então, só tem homens. Então, nada melhor de iniciarmos esse programa, né? Falando da importância dessa campanha, né, do Novembro Azul, que o objetivo dela maior é importar, falar sobre e alertar também sobre a importância dessa prevenção. Sim, e eu estava fazendo uma pesquisa, né, que a gente precisa saber dados às vezes, e o câncer de próstata é o tipo mais comum, né, que afeta o público masculino. 28% do público masculino é afetado com esse câncer de próstata, né? E 28,6% é a causa da morte, né? Então, assim, a gente precisa alertar realmente os homens. Eu acredito que os homens têm mais dificuldade de se cuidar do que as mulheres, não tem? Geralmente. Então, por isso que, segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, a melhor forma da prevenção é justamente ter esses cuidados, né, de prevenir, de estar sempre indo ao profissional de saúde. E o homem realmente tem essa dificuldade, né, A mulher não, a mulher vai... A gente sente qualquer coisinha. Não, eu preciso marcar, né, o profissional ali da área que a gente está sentindo alguma coisa. E com relação ao nosso cuidado, né, a gente está sempre fazendo os nossos exames preventivos, né? As mulheres têm esse cuidado de todo ano voltar ao ginecologista, fazer os exames preventivos. Quem faz acompanhamento aí também das mamas, uma vez no ano, a gente vai lá, faz a mamografia e tudo mais. O homem não. O homem sente uma coisinha e aí fala, eu tô sentindo isso. Aí a gente fala, vai no médico. Eles ficam postergando. Se a gente não for lá e tomar a frente e falar, meu filho, eu já marquei, agora vai lá. Lá em casa, pelo menos, é desse jeito. Exatamente isso, Eneida. Por isso que eu falo no consultório para os meus pacientes a importância da prevenção e desse conjunto de cuidados, que é você cuidar da alimentação, da atividade física, Sim. do seu emocional, do seu espiritual, da ingestão hídrica. E a gente vai estar falando no final mais um pouquinho sobre esses conjuntos de cuidados, né? Quando você faz essa prevenção, e se você tem esse cuidado, fica muito mais fácil. Com certeza. E o homem tem dificuldade até de tomar água, gente. Se a gente não ficar ali falando, já tomou água hoje? Precisa perguntar, né? Eles são realmente, assim, mais desatentos. As mulheres sempre procuram se hidratar melhor, fazer atividade física, se alimentar bem. E a gente fica observando, né? Lá em casa, como só tem homem, eu fico observando o jeito que eles comem, né? Às vezes não dormem bem também, né? E a gente precisa
lembrar que é tudo um conjunto, como a gente estava falando aqui, né? Antes de começar o programa. A vida é um quebra-cabeça, a gente vai juntando as pecinhas. Se faltar uma, desanda todo o processo da nossa vida. A gente precisa realmente saber que a saúde, ela tá ligada à alimentação, ela tá ligada ao exercício físico, à hidratação e à prevenção. Né? Se ficou aí os médicos, a gente precisa desses profissionais de saúde para poder nos ajudar. E eu cheguei aqui, ó, tem um difusor delicioso ali atrás de mim, vocês estão vendo? A aromaterapia também é importante. A gente estava falando, né, Alda, que... Alda não, Kátia, desculpa. Eu falei com Kátia que eu estava confundindo ela com Alda. Eu falei com Kátia que a gente precisa fazer a aromaterapia porque são as coisas que Deus deixou mesmo, né? As plantas, as frutas, porque a aromaterapia é feita de tudo isso, né? Desses elementos que a gente encontra na natureza. Fala um pouquinho, Alda, sobre a importância... Kátia, desculpa, sobre a importância da aromaterapia para o cuidado do homem, porque às vezes os homens, eles acham que a aromaterapia é frescura de mulher. Na verdade, lá em casa a gente faz aromaterapia e aí meu marido fala, isso é frescura, mas um dia ele provou que não era frescura. Depois eu falo essa parte, você fala primeiro aí a importância da aromaterapia. Eneida, eu sempre falo para os meus pacientes que foi o casamento perfeito da nutrição com a aromaterapia. Por quê? Quando você cuida da alimentação, que você aprende que realmente você é aquele que você come, que seu corpo absorve, então o resultado é maravilhoso. Minha especialização em aromaterapia, eu falo que foi um presente do Senhor para mim, porque tudo que é natural, tudo que é das plantas, eu amo. Amo porque, assim, eu sei do resultado, eu tenho tido resultados excelentes no consultório, na minha família. E, geralmente, quando o homem ele descobre esse diagnóstico, ou então quando é para ele fazer os exames, já abala totalmente o emocional dele. Verdade. Qual os óleos essenciais que eu indico quando ele está com o emocional abalado? Geralmente o de lavanda. O lavanda, ele trabalha muito estresse, ansiedade, angústia, depressão, insônia. E junto com o lavanda, para potencializar, eu indico o olíbano. O olíbano é maravilhoso, né? Não é? O balance, o serent, o vetiver. Então, esses óleos e outros, geralmente, eles vão potencializar todo esse emocional que está desencadeado. Então, o resultado é maravilhoso. Mas na frente irei dar algumas dicas, tanto da aromaterapia como a da alimentação saudável, que a nutrição vai ajudar bastante a prevenir esses sintomas do câncer de próstata. Kátia, eu falo lá na minha casa que quando eu li lá em Gênesis, né, tudo que é da terra comereis. Vem uma chavinha dentro de mim assim, sabe? Poxa, Deus deixou tudo que é da terra pra gente comer. Então, a nossa alimentação, ela precisa ser baseada em coisas saudáveis, coisas da terra. E muitas vezes a gente recorre, por falta de tempo, sei lá, essa confusão que tá aí gerada no mundo, né? A gente nessa correria toda, a gente recorre aos embutidos, a gente recorre aos enlatados, a gente recorre àquilo que é fácil, que é prático, não é verdade? E aí a gente deixa de se alimentar daquilo que é bom, que faz bem para o nosso organismo, que tá lá, implícito na palavra. E aí outro dia eu estava assistindo um videozinho que me mandaram de um médico, né? Um médico muito bem conceituado, e ele falando assim, você quer evitar o câncer? Você quer evitar problemas na sua saúde? Tudo que é da terra você come. Né? Então, às vezes, a gente tá tendo problemas, e não tô falando só de câncer, no geral, problemas no nosso corpo, né? Afetando todos os órgãos, porque a gente vai falar da gordura do fígado, são tantas coisas por conta daquilo que a gente está comendo, daquilo que a gente está ingerindo. E eu percebo
que assim, as crianças elas gostam muito de embutidos e elas gostam muito de biscoitos recheados, por exemplo, né? E os adultos também gostam disso. Outro dia eu cheguei na casa de uma amiga e ela falou assim: amiga, você não vai acreditar. Como que um velho de 70 anos, ela falando do esposo dela, come salgadinho? Eu olhei pra ele e eu falei: você tá normal? Você tá pensando na sua saúde? Porque você sabe que bomba é um salgadinho desse? E aí ele falou: não tem problema, é de milho. Milho? A gente fica muito iludido, né? Ah, não, isso daqui é saudável. Mas se você for observar a composição, você vai ver que não tem saúde nenhuma naquilo. E nós mesmos ficamos provocando essas doenças. Nós provocamos o aparecimento das doenças nas nossas vidas, não é verdade? Exatamente, Neida. Eu fico observando também essa natureza. Deus deixou tudo perfeito, né? O homem que estraga tudo. Muito mais fácil você ingerir os alimentos saudáveis, naturais, que está tudo aí na natureza. Fácil, gente. É fácil, não é tão difícil assim, não. Eu quero te perguntar, Kátia, quando você está atendendo uma pessoa no seu consultório, ela vem e fala assim: eu tenho muita dificuldade de comer verduras, frutas. Como que você indica, né, para que essa pessoa possa fazer o uso desses alimentos sem sentir tanta dificuldade? Porque às vezes as pessoas têm tanto pelo paladar quanto para fazer, para preparar. E aí, chegou lá e fala assim: eu não quero comer, eu não gosto de comer. O que você fala para essas pessoas? Eneida, assim, quando o paciente, ou ele tem essa resistência, ou ele tem essa falta de prazer na ingestão alimentar saudável, ou quando ele tem essa dificuldade na preparação, há todo um trabalho de acompanhamento, de ir ao supermercado, de ir à feira. Geralmente eu gosto de ter esse conjunto de cuidados, como eu falo para o paciente. Né? Isso é de fundamental importância, que ele tenha esse prazer em ingerir os alimentos naturais. Aí, uma dica maravilhosa: introduz aos poucos. Vai introduzindo aos poucos, porque quem não tem o hábito realmente é muito difícil. E hoje, nessa vida de corre-corre, do fast food da vida, né? As pessoas acabam optando pelo que é mais fácil, né? Um lanche, uma alimentação rápida ali, sem observar a quantidade de nutrientes, a qualidade desse alimento, como ele foi preparado. Sim. Então, assim, é necessário realmente que tenha esses cuidados. E eu vi recentemente uma reportagem de que algumas pessoas se contaminaram com um lanche do McDonald's, né? Aqui, não foi no Brasil, mas assim, nós estamos falando de uma franquia, né? E franquia tem tudo que é num lugar é no outro, né? Tem toda essa semelhança de como é manipulado, de como é feito. E uma dessas pessoas, se não me engano, foram 3 pessoas que se contaminaram e uma dessas pessoas veio a óbito. A gente não tem ideia que tanto a manipulação ali da feitura do alimento, quanto inclusive a forma como ele é congelado, tudo isso é importante, porque às vezes gera doenças através de bactérias e outras coisas tantas, né? Vai lá e provoca uma... A gente fala muito hoje sobre virose, mas eu não acredito que tudo seja virose. Eu acredito que às vezes a gente se contamina com alguma coisa que está ali, uma bactéria, que não é vírus, né? É uma bactéria, por conta da manipulação errada de alimentos. Exatamente, Neida. Inclusive, eu presto serviço numa cidade vizinha aqui em Belo Campo, na alimentação escolar. Eu estou como nutricionista lá há mais de 10 anos e sempre a gente ministra palestra para as manipuladoras de alimentos, porque as pessoas não têm noção de quanto uma alimentação cruzada, de quanto uma alimentação contaminada vai prejudicar, né? Então, quando você tem esse conjunto de cuidados, fica tudo mais fácil, né? A prevenção, né? Esses cuidados são de fundamental importância. São essenciais, né? Sim. Nós vamos chamar ali um apoio cultural e daqui a pouco voltamos
com esse papo que tá maravilhoso, né, gente? Kátia, O Espaço Mulher volta já. 10h21. Bota água no feijão que chegou mais um. Ixi, chegou mais um. Mais um? Chegou mais um. Pelo amor de Deus. Chegou mais um. Não, chegou mais um. No verão, a população no litoral triplica. Aí, haja água para todo mundo. Evite desperdícios. Use só o que você precisa. Assim, todo mundo pode aproveitar melhor o verão. Chegou mais. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @Cortina Cia VDC. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos com mais um pouquinho sobre nutrição com a Kátia, que está aqui falando coisas maravilhosas. Se você ainda não correu para o YouTube, corre para o YouTube para assistir, porque... Pro YouTube não, acho que tá no Facebook hoje. No Facebook, para você assistir um pouquinho desse programa de hoje, porque tá maravilhoso. A gente tá falando sobre alimentação saudável, sobre cuidados. Eu amo esse tema. Sim. Eu amo esse tema porque eu acho que a vida só funciona se a gente se cuidar, né? Então não adianta a gente ficar correndo atrás do vento. Porque às vezes a gente quer trabalhar muito, fazer tantas coisas, e se não cuidar da gente, nada vai dar certo. Não é verdade, Kátia? Isso mesmo, Eneida. Como nós iniciamos a nossa fala, eu falei do conjunto de cuidados. Porque tem gente que se preocupa só com atividade física ou só com alimentação saudável. Eu sempre oriento. É um todo. É um conjunto de cuidados. Você tem que cuidar da sua ingestão hídrica, como eu falei, da alimentação saudável, do seu sono, do seu emocional, mente, do seu né? espiritual. Isso, do emocional. Do emocional. Então, assim, quando você cuida de todos esses, um resultado vai potencializar o outro, como eu orientei anteriormente. Verdade. Então, assim, não é focar em um, é focar cuidar de todos eles, para que você tenha mais qualidade de vida. Ela foca em um, então ela faz muito, muito aquilo e fica uma falta do outro lado, né? Às vezes a pessoa fica ali 1 hora na academia. Antes você ficar 20 minutos na academia, tomar água corretamente, se alimentar bem, fazer aí um momento para sua mente relaxar, dormir legal, do que você ficar só 1 hora na academia. Na verdade, a gente precisa fazer um conjunto de coisas. E eu quero voltar nesse assunto que é a aromaterapia, porque a aromaterapia mudou minha vida, né? Eu tive, durante a pandemia, nós tivemos esse processo
de ficar ali dentro de casa, todo mundo enclausurado, né? Sem ter contatos. E eu tinha os meus filhos, só que o pequenininho tinha o quê? 1 ano e pouco. Ele era um bebê ainda, né? E foi muito difícil aquilo, porque eu não podia ir pra parquinho, fazer nada. E a gente morando em apartamento, imagina. E aí eu percebi, Kátia, que ele estava ficando muito nervosinho, muito agitado. Foi quando eu conheci a aromaterapia, né? E aí a gente foi usar os óleos, como você falou, o lavanda mudou a vida desse menino. Né? A gente passava o lavandinho ali no pezinho, fazia também aqui, né, cheirando, e eu percebi o quanto melhorou. E eu falei, não, eu não posso mais ficar sem isso. É uma coisa que eu não abro mão na minha casa. Tem horas que a gente esquece, né? A gente tá ali tão agitado, esquece de fazer. Mas quando vem aquele probleminha, aí a gente lembra de novo. Ei, peraí, tem um olhinho. E aí eu fiquei pensando, meu marido, eu ia contar essa parte, né? Ele não acreditava muito na aromaterapia, mas ele foi vendo que com os meninos estava funcionando, que Fernando estava ficando mais tranquilo. E ele tem um problema de pele, que é emocional, né? Então, assim, é uma dermatite que aparece. Aí eu falei assim, ele usava muito corticoide. E eu falei assim, vamos fazer um teste? Faz um teste, usa o olhinho. Ah, isso não vai dar nada não. Eu falei, faz um teste. Aí eu fiz a misturinha com melaleuca. Ótimo. E ele passou. No outro dia, quando ele acordou, foi um negócio assim, tipo, milagroso. Sim. Ele acordou e olhou no espelho e ele falou, meu Deus, não é que isso funciona mesmo? Ele percebeu o quanto a pele dele relaxou, né? Porque diminuiu muito. E aí ele falou assim, realmente funciona. E ele passou a usar. Percebi que agora tá voltando. Ele parou de usar, então tá voltando. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esses cuidados que é feito com os óleos essenciais, que não é só inalação, né? A gente pode usar topicamente. São várias formas de utilizar os óleos essenciais. Isso, Eneida. Inclusive, foi um dos itens aqui que eu coloquei em 10 passos para auxiliar na prevenção. Quando você cuida do seu emocional, com esse cuidado de ajuda de um profissional, com aromaterapia, o resultado é bem melhor. Geralmente, eu indico vários óleos para potencializar esse resultado, porque, assim, quando o paciente já está com algum sintoma, né, do câncer, de próstata ou de mama, o que acontece? Ele fica com o emocional muito abalado. A mulher já fica, como a gente falou anterior, a mulher que já tem esses cuidados, já é tão difícil. Imagine para o homem que não tem costume de estar sempre se cuidando, indo ao profissional. Verdade. Então, assim, tem os óleos que auxiliam na ingestão hídrica para melhorar tanto o funcionamento do bom organismo, né, que você vai ingerir. Tem a linha de você ingerir esses óleos, tem a linha de usar topicamente e tem a linha de inalar. Então, para cada situação, para cada patologia, eu faço um protocolo individual para esse paciente. Depende a demanda de cada paciente. Não é você pegar qualquer óleo e usar. Kátia, eu queria, inclusive, abrir esse parêntese aqui, que é muito importante você estar falando, porque, assim, a gente tem visto que está sendo muito difundido, né, a aromaterapia, mas lembrando que a gente está falando de um remédio natural. É como um remédio que você compra na farmácia, só que ele é natural. Ele é muito potente, gente. Uma gotinha daquela ali é bem concentrada daquilo, né? Por exemplo, se for bergamota, por exemplo, é muita concentração. Então, você não pode usar de qualquer jeito. Eu me lembro que quando eu comecei com a aromaterapia, uma moça falou, minha mãe ingeria o Brief.
ficou ingerindo Nossa. por um tempo o brief, e o brief não pode ser ingerido, né? Então, a Kátia tá falando aqui uma coisa maravilhosa que você precisa prestar atenção. Quero fazer aromaterapia, procure um profissional, alguém que tem um curso de aromaterapia, que vai poder te auxiliar da maneira correta. Se a gente usar uma tangerine, por exemplo, aí vai lá, coloca na pele, vai fazer o quê, Kátia? Claro, essa pele ela vai ficar com uma vermelhidão muito grande, ao ponto até de queimar essa pele, né? Lemon, qualquer um que seja cítrico, né? Sim. E a gente às vezes pega óleos que são misturas de óleos. Então a gente não sabe se tem algum ali que é cítrico, se algum ali vai fazer algum tipo de, né, dermatite. Então procure um profissional. Isso. Eu fiz, na época, né, um cursinho para eu aprender a manipular esses óleos. Ótimo. Então, assim, mas se você não sabe, você tem que procurar alguém como a Kátia que possa auxiliar para que seja realmente um tratamento. Não é verdade? Isso mesmo. Por isso, a importância de fazer o protocolo para cada paciente. Porque o mesmo óleo que funciona para você, possa ser que funcione e possa ser que não funcione, porque nós somos seres diferentes. Diferentes. Né? Então, é necessário, conforme cada patologia, um protocolo individual, todo esse cuidado com o profissional. Eu já recebi várias pacientes que falam assim, Kátia, eu comprei os óleos, mas eu estava usando lá o dia que dava, a quantidade que dava. E não deve ser assim, não é pelo fato de ser um produto natural que você vai usar de qualquer jeito. Então, é de fundamental importância esse cuidado. Com relação à quantidade, sim, né? Porque sim. tem uma quantidade. Então, uma criança, por exemplo, ela não pode inalar um óleo em grande quantidade, porque ela pode intoxicar. Então, isso é muito sério. Isso. Quando eu fiz minha especialização, Eneida, eu tive o cuidado de ir nessas lojinhas de produtos naturais. Observei que tinham diversas marcas. Só que a maioria não pode ser ingeridas, porque são óleos misturados com outros óleos. Esse óleo que nós trabalhamos são óleos que eles vêm dos Estados Unidos. Eles entram no Brasil com o selo de CPTG, que é o selo de pureza. Não tem mistura nenhuma com outros óleos. Então, assim, eu faço esse protocolo e essa orientação para o meu paciente com a maior segurança. Gente, na parte da ingestão. Não é nem só com outros óleos, mas com metais. Sim, com outras, sim. Né? Porque às vezes quando vai fazer a extração ali, pode se contaminar, assim como os alimentos que a gente estava falando, né? Pode se contaminar com algum metal, com alguma coisa na manipulação e causar um problema maior do que o que você já tem. Exatamente. Né? Então, você que está nos ouvindo, que quer iniciar esse tratamento, tenha esse cuidado, tenha essa prudência de estar procurando um profissional qualificado, que vai te orientar, que vai te dar segurança na ingestão, ou mesmo usar topicamente, usar inalando. Então, assim, tem que ter esse conjunto de cuidados, na verdade. Principalmente quando é ingerido. Sim, né? sim. Inclusive, a doTERRA, né? Falar aqui da doTERRA, porque a gente usa o da doTERRA, né, Kátia? Isso. Eles falam, inclusive, que às vezes a gente precisa usar aquela... como se fosse uma pílulazinha, como que é o nome? A cápsula. A cápsula, né? Que é feita de gelatina. Sim. Você pinga o olhinho ali dentro para poder ingerir, para evitar, né? Que esse óleo bata de vez ali no organismo e cause um problema. Então, precisa ser ingerido, às vezes, pela cápsula. Pode ser feito sublingual, né? Mas na quantidade certa. A gente precisa entender que tem um protocolo, gente. Não pode ser feito de qualquer forma, não. Porque às vezes as pessoas não entendem. Falam assim, tu comprei, alguém ofereceu, comprei. Aí vai lá, usa de qualquer jeito e às vezes acaba sendo pior do que se não tivesse usado. Sim. Então, você faz esse atendimento no seu consultório, faz um protocolo e trabalha a aromaterapia com as pessoas. Sim, como eu falei, as pessoas não têm noção da importância que é de você ter um acompanhamento, né? De saber quantidade, de saber horários, de saber o óleo adequado. Então, sempre, não compre de qualquer jeito. Mesmo, como eu falei, sabendo que é um produto natural, mas não ingira de qualquer forma, não usa topicamente de qualquer jeito. É necessário ter esse cuidado. Então, assim, são óleos assim, que vão trabalhar várias partes.
né, Várias das partes. necessidades do seu corpo, né, como perda de peso, ganho de peso, óleos para massagem, né, para dores, os óleos que vão auxiliar no tratamento de problemas estomacais, problemas intestinais, mas é necessário o protocolo completo. Com certeza. Kátia, você sabe um que é maravilhoso, que ajuda demais nas questões hormonais, o gerânio, né? Sim, Para mulher, eu faço uso. principalmente. Minha mãe estava com um problema, assim, ela tem a tireoide, né? O problema de tireoide. E teve um dia que ela chegou a ficar com um bócio tão grande que ela estava com dificuldade de engolir. E aí a gente fez um protocolozinho com gerânio e ela falou assim, então eu não posso ficar sem esse gerânio, não. Isso. E quando eu indico, assim, principalmente nas questões hormonais e também até tenho pacientes, né, masculino, que eles usam o gerânio com o olíbano, que potencializa, Sim. potencializa, né, nessa prevenção aí. Então, assim, quando você usa um óleo que você tem outra combinação correta, o resultado é muito mais rápido, muito melhor. E o olíbano, gente, é o óleo dos olhos. Sim. Então, assim, o olíbano, ele sozinho já é super potente, né? Exatamente. Então, se você usa ele com algo a mais, é maravilhoso o resultado, maravilhoso. Isso. É tanto que todo protocolo eu coloco o olíbano junto para potencializar os outros óleos. Inclusive pessoas que têm problemas aí com depressão, Sim. né? A gente está falando muito desses problemas relacionados à nossa mente. Então, o olíbano é maravilhoso, inclusive no difusor, Sim. né? No difusor. Kátia, e voltando aqui para o nosso assunto, porque a gente é assim, dinâmico, né? A gente vai em vários lugares, mas eu acho tão interessante, porque a gente está falando aqui para homens, sim, estamos falando de Novembro Azul, sim, mas a gente também está falando que qualquer pessoa pode fazer o protocolo, no sentido se é homem, se é mulher, e vai ajudar para todo mundo, né? Mas voltando aqui para os homens, o que você indica, né, de tratamento aromaterapêutico para os homens? Geralmente eu incluo o olíbano, como eu falei, que ele potencializa os outros óleos, o Serent, o Balance e o Lavanda. E quando o paciente já tem um diagnóstico completo, né? Geralmente aí a gente vai entrar com o protocolo, com os óleos adicionais que são o vetiver, o torange, o tangerine. Então, os óleos cítricos, as pessoas não têm noção do quanto os óleos cítricos fazem essa prevenção. Auxiliam bastante nas dores. Porque às vezes a gente pensa que os cítricos irão ajudar só mais na perda de peso, controlar níveis de colesterol, triglicerídeos. Não, mas ele faz todo esse cuidado. Trabalho, né? Inclusive, os cítricos são importantíssimos para as pessoas que sofrem de depressão. Sim. Porque eles aumentam, né, o nível de hormônio, dos hormônios da felicidade. Isso. Né? Sabe uma coisa que aconteceu na minha casa? Meu pai, ele tem diabetes, né? Então, ele é diabético há muitos anos. E a gente entrou num processo onde ele começou a perder os dedos dos pés. E foi muito difícil. E fazia todo tipo de tratamento curativo, diário. Mas chegou um dia que eu falei assim... Ele não queria... que você sabe, às vezes as pessoas têm medo de algumas coisas, né? Já não tá legal. E se piorar? Principalmente o que é novo, né? Aí eu falei assim... Eu ajudava a fazer os curativos e eu falei assim, eu quero usar os óleos essenciais. Ótimo. Minha filha, eu vou te falar que foi crucial para conseguir combater, né, essa infecção, porque ficava necrosando por conta de bactéria, que eram bactérias resistentes a antibióticos. Sim. E eu comecei a usar o óleo essencial e, de repente, o pé do meu pai começou a cicatrizar. Uma coisa que não estava cicatrizando, que demorou muito para cicatrizar. E a gente fez um protocolozinho e começou a cicatrizar. Então, assim, eu vou falar. Eu sou apaixonada pelos óleos essenciais porque eu já vi muita coisa acontecer dentro da minha casa. Resultados importantes acontecerem dentro da minha casa. Então, eu super indico, de verdade.
Por isso que eu coloquei aqui os 10 passos para auxiliar nessa prevenção. Então, assim, a aromaterapia vai trabalhar muito todos esses itens aqui. O emocional, a alimentação, manter o peso corporal, atividade física. Então, eu quero falar, Eneida, de um pouquinho de cada um desses itens aqui, desses 10 passos para fazer essa prevenção. Vamos ali para um apoio cultural e na volta a gente vai falar os 10 passos para a prevenção. Então não saiam daí, fiquem ligadinhos e a gente já volta. Vamos então entrar nessa parte. O Espaço Mulher volta já. 10h41. Você sabia que a maior parte do nosso planeta é coberta por água? Então, água está sobrando, certo? Errado. Só 1% de toda a água do mundo pode ser usada para consumo. Portanto, precisamos economizar. Colabore hoje, fazendo suas atividades sem desperdiçar água, para ela não faltar amanhã. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global. Melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para a SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram @sktrufas. Você está ouvindo Espaço Mulher. Com esse bate-papo super interessante, falando sobre aromaterapia, sobre alimentação, sobre cuidados para esse Novembro Azul, com a Kátia, que estava aqui falando agora sobre os 10 passos para a prevenção. Exatamente. Vamos iniciar falando da alimentação saudável. Kátia, como ter uma alimentação saudável? Procurar a procedência desse alimento, né? Dar preferência aos alimentos orgânicos. Eu falo aqui que a gente tem um paraíso aqui no Ceasa, né? Nossa cidade ela é rica nos alimentos naturais. Evitar os alimentos embutidos, industrializados, como a nossa fala anteriormente. As pessoas hoje vivem nessa correria que é o mais rápido, o mais fácil. Mas priorize a alimentação saudável. Ela vai fazer prevenção de várias patologias. Por isso, temos que ter esse zelo. Nós, donas de casa, nós, mamães, esposas, temos que ter esse olhar atencioso para a alimentação saudável. Porque quando nós conscientizamos, que a palavra do Senhor é tão clara, quando diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, há essa necessidade desse cuidado. Como não cuidar do templo do Espírito Santo? Quando o Senhor me fez entender isso, porque às vezes a gente lê e acaba passando ali por cima, mas quando o Senhor abriu meu coração, abriu a minha mente, muito antes da faculdade de nutrição, o Senhor me deu esse entendimento de que meu corpo era o templo do Espírito Santo, que me fez entender realmente, não só ler, né? Eu já sempre fui mais naturalista, mais cuidadosa com a alimentação, então é realmente esse carinho, esse cuidado, esse olhar diferenciado que nós temos que ter com a alimentação para fazer a prevenção e não esperar a patologia chegar. Sim. Porque quando a patologia chega, fica tudo mais difícil. Que, claro, vai ter todo esse cuidado. Desgaste, né? Emocional, físico. Sim. Né? Porque quando você já está ali com um diagnóstico, é mais complexo para você cuidar, né? Exatamente. Uma coisa muito importante que as pessoas
né? Ah, não, é devido à idade. É manter o peso corporal. Você, homem, que tem ganho peso, assim, consideravelmente. Tem gente que fala assim, ah, não, é só um pouquinho por mês, não tem importância. Mas um pouquinho por mês, quando chega no final do ano, já está com bastante peso. Então, faça de tudo para você manter esse peso regular. O peso ideal, né, de cada altura. Então, tem todo um cálculo, né, de altura. É necessário manter esse peso, cuidando, né? Que logo na frente eu vou estar falando da atividade física. Manter esse peso com a atividade física é o resultado perfeito. Os dois têm que caminhar juntos também, né? Quando você tem uma vida regularmente de atividade física. Eu tive uma personal que eu achava tão interessante, porque eu sempre tive essa meta comigo. Ela fala assim, gente, o nosso corpo ele não sabe que dia que é sábado, domingo ou feriado. Portanto, a atividade física é de domingo a domingo. Então, são esses cuidados que nós devemos ter. O terceiro, não fumar. A gente não tem noção do quanto, né, o tabaco causa várias patologias. Às vezes a gente só foca no câncer de próstata, de pulmão, mas ele desencadeia várias doenças. Então, assim, quando o paciente tem esse hábito de fumar para cuidar de outras patologias que vão surgindo, fica muito mais difícil. Kátia, você falou uma coisa tão interessante, porque eu estava comentando isso ontem, né? Inclusive com meu filho mais velho, falando que meu pai, ele fumou, né? Muito tempo. E depois ele parou de fumar. Só que mesmo já tendo mais de 10 anos que tinha parado de fumar, acho que tinha até mais, uns quase 20 anos que tinha parado de fumar, foi quando ele começou a sentir esses problemas todos, né? A dificuldade na circulação, e aí veio a Covid. Ele já tinha se vacinado e ele pegou Covid no final, assim, quando já estava diminuindo os casos. E meu pai chegou quase a óbito, assim, porque ele estava saturando 60 quando saiu de casa, não ficava mais em pé. Nossa. Então, assim, uma coisa que ele disse várias vezes, né? Ele falou até uma palavra, assim, que eu não vou repetir não, mas assim, que ele era muito bobo por ter fumado tanto tempo na vida dele. Que ele fumava porque ele era bobo, né? E o quanto isso foi agravante no processo da saúde dele nesse final de vida. Mesmo você tendo parado de fumar há tanto tempo, não quer dizer que não vai agravar quando chegar numa certa idade. Sim. Porque o corpo ele vai estar debilitado de alguma forma, né? Vai estar mais sensível, o pulmão mais sensível. Então, assim, a Covid quase né, levou ele porque ele tinha um pulmão sensível. Sim. Né? Então, a gente precisa, de fato, orientar as pessoas. Ah, depois eu paro. Não existe esse depois eu paro. Sim. Né? E hoje as campanhas, né, são tão claras, né, a respeito de você parar de fumar. E mesmo parando, como você colocou, as consequências, ela vem. Você vai colher aquilo. Então, assim, realmente, quem quer fazer essa prevenção deve parar de fumar. Não fumar de forma nenhuma. Porque o fumo, ele traz consequências seríssimas. A gente, como eu falei anteriormente, a gente foca só no pulmão ou no câncer, mas, gente, são várias patologias, né? Várias mesmo. E o quinto passo é evitar o consumo de bebida alcoólica. Pensa aí, um paciente que ele fuma, um paciente que ele né, ingere bebida alcoólica, como vai estar esse organismo? Como é difícil de tratar de qualquer patologia que aparece. Então, a prevenção é o melhor remédio. Com certeza. Vamos lá para o nosso sexto passo, a ingestão hídrica adequada. Querido homem, isso também para você, mulher. Não espere a sede chegar. Na verdade, quando nós sentimos sede, é como se fosse um grito de socorro do nosso organismo. Ingira água à vontade. Já emerge o dia. É como se fosse um detergente para o seu corpo. Quando você, no amanhecer do dia, você já ingere aquele copo com água. Os pacientes que têm essa dificuldade de
ingerir água, geralmente eu falo assim, para aumentar a ingestão, vamos aromatizar, saborizar essa água. Começa com as gotinhas dos óleos essenciais cítricos. E aí, quando você acostumar, né? Quando seu corpo já estiver acostumado nessa maior ingestão, você vai chegar a um ponto que você nem vai querer mais colocar os óleos essenciais, porque você já habituou a ingerir a quantidade de água adequada. Mas a ingestão hídrica é fundamental para a pele, para o cabelo, para o intestino, e os rins, então, agradecem. Com certeza. E lembrando que suco não vale. Sim. Refrigerante não vale. É água mesmo, né, Kátia? Exatamente. O 7º passo, o sono. Hoje em dia, com esse corre-corre dessa vida, as pessoas esquecem que nós necessitamos de ter uma noite de sono adequada. Gente, eu sempre falo, depois das 10 horas, você não tem um sono reparador. Porque hoje até as crianças dormem depois de meia-noite. Imagine se essa criança vai ter aquele sono que vai te ajudar na memorização, concentração. Então, é necessário ter a noite de sono adequada para que você tenha mais qualidade de vida. O sono é de fundamental importância por conta que ele vai te ajudar em todos esses processos que nós falamos nos passos anteriores. Vamos para o 8º passo, que é fazer o exame preventivo. Aquilo que nós já iniciamos a nossa fala aqui, a prevenção. Fazer os exames regularmente. Sabemos que os homens, como falamos, têm essa dificuldade de manter os exames em dias, fazer aquele check-up pelo menos uma vez no ano, né? O certo seria a cada 6 meses, mas para o homem eu sei que é mais difícil, pelo menos anualmente. E quando descobre, né, com antecedência, fica muito mais fácil cuidar, né, Neida? Com certeza. E os homens, eles precisam entender que entrou na idade de 40 anos, não tenham medo, não corram, né, dessa fase, porque é uma fase que todo homem, que a gente passa por isso bem antes, né, Kátia? Exatamente. Os homens precisam dessa prevenção aos 40, porque o câncer de próstata, ele é um câncer que acomete homens de 40 a 50 anos mais, né? Pode acontecer antes. Hoje a gente está vendo muita incidência de cânceres que, era só a partir de tal idade, mas que está acontecendo bem antes, inclusive o de mama, né, para nós mulheres. Sim. Então, precisa ter esse cuidado. Não tenha medo de ir ao urologista, gente, por favor. Então, vamos para o 9º passo, que é rotinas de horários. Gente, vocês não têm noção do quão é importante a rotina de horários. Horários para refeição, horários para o sono. Então, quando nós mantemos essa rotina de horário, nossa, fica muito mais fácil você ter esse acesso ao restante de cuidados. Porque você ter essa rotina de horário vai contribuir para que você tenha mais qualidade de vida através do sono, da alimentação regular, com rotinas, né? Sim, então, sim. Às vezes a gente dá essa prioridade para as crianças, não, o adulto também precisa. Principalmente você, homem, que vive nessa vida agitada, nessa correria, é necessário ter essa rotina de horário de alimentação e do sono, né? Então, vamos lá para o nosso 10º e último passo, o emocional, que já falamos bastante, desde o início que a gente está falando do emocional aqui. Cuidem do seu emocional. A gente não tem noção do que o estresse, do que a depressão, do que a angústia causa no nosso organismo. Então, é necessário, como cuidar, Kátia, cuidar desse emocional, para que eu tenha um emocional melhor. Procura a ajuda de um profissional de alimentação, um psicólogo, um aromaterapeuta. Então, com esse conjunto de cuidados, você vai ter mais qualidade de vida. Com certeza. A gente tem falado muito sobre o emocional, porque muitas pesquisas apontam que, nesse tempo, o emocional está sendo um dos maiores pivores das outras doenças. Sim. Né? Inclusive, o estresse causa câncer. Né? O estresse causa vários problemas de saúde, mas é um dos causadores do câncer. Sim. Tanto no homem quanto na mulher. E a gente está falando aqui de vários tipos de câncer, né? Às vezes um câncer de pele que a gente acha que é uma bobeira, não é, né? Porque a pessoa que ela desenvolve uma célula cancerígena, Kátia,
lá pequenininha, um câncer de pele. Daqui a pouco está enraizando em outros lugares, né? O câncer é realmente um grande vilão da saúde humana, né? Exatamente. Por isso que é necessário, né? É necessário fazer essa prevenção, esse cuidado, para que você não venha desencadear patologias, né, maiores. Então, você vê, é só um emocional abalado, talvez nem vai desencadear, mas acaba assim desencadeando, né? Eu senti o estresse, como você falou, ele desencadeia várias outras patologias. Verdade, gente. Inclusive, diabetes, viu? Vocês estão achando... Meu pai, a diabetes dele foi adquirida por excesso de estresse, de trabalho. Sim. Trabalho, né? Então, às vezes a pessoa tá ali muito workaholic, né? Trabalhando compulsivamente e gera um estresse, porque a pessoa quer dar conta de tudo, quer fazer tudo, e a gente tem o trabalho, tem a casa, tem família, tem tudo. Daqui a pouco a gente tá lá com uma patologia, como disse a Kátia, que vai para a vida inteira. Sim. Que não tem cura. Exatamente. Né? Que é o grande problema, você viver com algo que você não tem cura, você vai precisar viver a vida toda. Gente, eu queria que vocês parassem para analisar tudo isso que foi dito aqui. Procurem ajuda médica, procurem uma nutricionista, um aromaterapeuta, um psicólogo, em tudo que vocês precisarem. Eu acredito que a gente está aqui para ajudar, né, com essa fala, principalmente os homens. Sim. Que têm essa dificuldade. Homens, se cuidem! Vocês também precisam se cuidar, porque nós mulheres precisamos de vocês, tá bom? Kátia, obrigada por estar aqui, por toda essa conscientização, por essa fala. E nós vamos agora para o nosso momento de oração. Eu queria te pedir para fazer a oração de hoje. Oi, Neide, eu que agradeço o carinho, a atenção, você, por Jonatas. Gratidão a Deus por mais esse momento. Então, vamos orar? Vamos orar. A Ti rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Isso é motivo de exaltar e glorificar o Teu santo nome. Nessa hora, Pai, nós queremos colocar cada ouvinte na Tua presença, em especial os homens, Senhor. Esse mês é o mês da campanha da prevenção ao câncer de próstata, Senhor. E nós queremos colocar cada um que já está com essa patologia, os que estão com os sintomas. Senhor, vai em encontro de cada um, Senhor, com sua mão poderosa. Tu és o médico dos médicos. Nós confiamos em Ti, te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. E para vocês que nos assistiram, que ficaram aí até agora, ó, um beijo no coração. E até o próximo Espaço Mulher. Beijo grande, tchau, tchau. Até a próxima.